Nesse momento, eu vou começar a clarear algumas partes para me marcar. Então, vem com lápis borracha, tá? Marcando algumas partes, dando toque com a ponta do lápis de leve, tá? Ó. Note que eu vou encostando a borracha, deixando a borracha trabalhar, sem forçar, tá? Ó. Não adianta correr nesse momento. Lembrando sempre que eu quero simular a pele, então eu tenho que analisar a minha referência para mim entender um pouquinho do que pede aqui, para onde estão indo as rugas, para onde está indo as imperfeições da pele, a luz. Quero trazer um pouquinho de luz aqui, ó, nessa dobra, tá? Ó. Aqui eu não vou usar de forma como padrão a borracha elétrica, tá? Por quê? Porque eu não quero que fique aquele branco estatalado, marcando. Eu quero só que clareie um pouco o desenho, tá? Para que venha dando esse efeito da pele mesmo, da marcação da pele. A gente nota que algumas regiões vão pegar mais luz, marcando, outras não, mas nada muito forte, nada muito marcado, ok? Diferente de uma marcação de água, uma marcação de machucado, uma gota, uma luz direto, né? Então, nós vamos fazendo de acordo com o que o desenho pede. Mas como que eu vou saber o que o desenho pede, cara? Só analisar a sua referência, né? Ser fiel na questão da referência vai te ajudar muito. Se a sua referência não pede um foco de luz, de brilho naquela região, não tem o porquê a gente está fazendo, certo? A gente toma muito cuidado nesse momento, porque se você exagerar na ruga, ela vai parecer uma cicatriz. E se você exagerar no efeito de luz, da onde está batendo, né, aquela região que é mais claro, ela, na hora de fazer uma leitura total do desenho, ela vai te confundir, né, porque você vai estar vendo uma luz que não deveria estar ali, né, e, e acontece muito, viu, da gente achar que a simetria ou alguma marcação do desenho que está errada, e na verdade é apenas a luz que está errada, ok? Tem uma borracha que eu gosto muito, que é essa também, né? Só que eu tenho que tomar cuidado porque ela marca mais. Ela já é uma borracha mais macia, né? Do que o lápis. E o lápis, ele é mais duro a borracha. Então, ele tira menos grafite, vamos dizer assim, na primeira passada, né? Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E aqui agora, eu quero esse colorido claro aqui de grafite, essa marcação bem clara, fazendo a volta das
rugas aqui da pele, as marcações de ruga até aqui embaixo. Note que o sombreado, né? Quando eu falar colorido, galera, eu tô falando sombreado, tá? Note que esse colorido ele vai ficando mais claro, ó. Tá vendo? Assim eu consigo trazer movimento para a pele de forma mais homogênea, certo? Nesse quadro que nós começamos hoje, a intenção é isso, e trocando ideia, vocês vão acompanhando, né? A gente tá fazendo o desenho ali, coisa que em live às vezes não dá para explicar, né? Então aqui é para você que quer aprender mesmo a desenhar, aprender alguma técnica, mudar alguma coisa no seu desenho, para que você possa acompanhar e aprender ali como fazer, o que que eu estou fazendo, né? Coisa que às vezes em live não dá para a gente trocar uma ideia, tá? Aqui eu estou direcionando as células. Então, a marcação do meu desenho, ele exige, né, que você, é como pelo de animal, se você não der uma direção, vai ficar estranho, ok? Agora nós vamos partir para esse outro lado. Aqui eu já sei que é uma região escura, então eu parto desse escuro, venho trazendo um sombreado para cima, mas assim, bem leve, eu não quero nada exagerado, né? A base do nariz. E aqui nós vamos subir a granulação aos poucos, para que não fique marcado, mas eu quero uma marcação mais escura. Nesse canto aqui, eu vou trocar o lápis pelo pincel com o pó de carvão, tá? Porque eu quero essa região bem homogênea, ó. E eu quero que esse escuro, né, essa parte preta, entre dentro das marcações. Então que não sobre poro do papel sem ser tocado pelo grafite, pelo carvão. Eu quero mais escuro. Aqui também. Ó. Note como fica bem mais homogêneo, né? E bem mais preto, né? Agora eu vou pegar o lápis 4B. Eu vou suavizando aqui, ó, saindo desse preto, entrando com um grafite, né, mais claro, quebrando essa divisão aqui. Então eu vou quebrar essa divisão, fazendo o degradê. E nessa região já vai começar a marcar toda essa pele. Já vai começar a aparecer os efeitos da pele. Tá vendo que ele já vai me dando algumas referências, ó. Ele já vai saindo do desenho com referências. Então aqui, por isso que nesse lugar eu não vou passar o pincel, né? Ao contrário daqui, eu quero que apareça o fundo, para me dar uma referência da própria textura do papel. É meio que automático, a própria textura já vai desenhar na pele pra gente, né? E a gente vem guiando, a gente vem direcionando para onde eu quero essas marcações, de acordo com a região do corpo, de acordo com a pele. Aqui tem uma marcação, eu vou vir com um lápis mais escuro.
Aqui, galera, agora vem com a ponta do lápis dando toque. Dando toque na ponta do lápis. E começando a fazer o efeito de pele. Tá vendo? Como eu disse, a gente vem dando direção para essas células. Ó. E na medida que a gente vai dando direção, eu venho reforçando com a borracha. Opa, esbarrei aqui. A gente vem reforçando com a borracha, tá? Eu venho reforçando com a borracha, ó. Ó. Então aqui, galera, só para mostrar um pouquinho do nosso trabalho. E nessa hora, esse tipo de trabalho às vezes eu nem faço muito em live, porque não dá tempo da gente dar atenção pra galera do chat, trocar uma ideia, e tá fazendo essa região de textura, de pele, né? Porque é um trabalho bem minucioso, exige muito tempo, então você vai ter que gastar tempo, né? Você vai ter que, às vezes, ter que levantar, observar o desenho de ângulos diferentes, né? E às vezes durante a live a gente não consegue fazer isso, porque a gente tem que dar atenção, né, responder perguntas ali, e não pode ser que detalhes fiquem perdidos ali, certo? Então nós decidimos fazer esse quadro, trazendo um pouquinho de como que é, tentando explicar o que a gente está fazendo. Nessa região escura, novamente, eu volto com o pó do carvão, ó, para tampar toda esses poros do papel. Então eu volto com esse pó do carvão, certo? Vou até dar uma passada aqui. Marcando mais. E vai da sensibilidade do desenho, do artista, né, do desenhista, para com a técnica, o material a usar, certo? Não dá para usar lugares que vão exigir um sombreado profundo, mais negro, ou às vezes um preto absoluto. Não dá para você vir com material inadequado, com lápis 2B, HB, aí não, mas como você vai aplicar, tem pessoas que fazem essa parte bem escura somente com lápis, né? Tem pessoas que já fazem somente com carvão. E eu gosto de misturar as duas técnicas, tentando trazer o melhor de cada, de forma que fique homogêneo, de forma que fique bem tranquilo, né? Então agora eu não vou passar, note que o pincel não vai soltar o grafite, o carvão, porque eu não peguei carvão na base ali, então eu vou só usar o que já está aqui no papel, né? E o pouquinho que está entremeado entre as cerdas do pincel, certo? Ó.
esse desenho vai um efeito molhado, né? Esse efeito nós vamos fazer só depois que toda a parte de textura estiver pronta. É mesmo para a gente direcionar as gotas também, tá? A gente tem que lembrar que o desenho realista ele exige uma concentração muito grande na hora de fazer esses detalhes, né? De para onde está indo essa região da pele, essa textura, né? Toda a questão de iluminação da pele, né? Ela tem que acompanhar, senão fica estranho. Não tem como eu fazer uma parte do desenho lisa demais e depois eu vim trazendo uma parte toda trabalhada. Isso vai dar uma quebra de realidade do desenho muito grande, né? Ó, ok? Depois a gente vem catando o escuro e destacando aquilo que a gente quer que destaque mais. Então, nós vamos fazer alguns pontos aqui, bem claro, para destacar mais, ó. Esse aqui é um lápis HB. Quero fazer a borda aqui, ó. Como eu disse, eu quero quebrar a transição do escuro para o claro, sem deixar marcação, sem ficar aquela coisa marcada. Ok? Então esse foi o nosso desenho comigo, mostrando um pouquinho da gente fazendo técnica. Mais tarde a gente vai estar fazendo live apresentando esse desenho. Espero que você tenha gostado. Fui!